Enquanto... Thiago, você digitou no outro, digita aqui de novo. Enquanto o Thiago digita, eu vou aceitando a galerinha aqui. Professor, tá falhando agora? Não, agora tá normal. Ah, porque eu entrei pelo celular agora. Eu tava perguntando que a gente tem um complexo de histocompatibilidade maior. Isso, o MHC. É só o MHC1 que faz parte dele, o MHC2 não faz? Parte de quem? Faz parte do complexo de histocompatibilidade maior? Eu não entendi muito bem essa parte. A gente tem dois tipos. A gente tem o 1 e o 2. Ah, Peraí, engasguei com a água. Agora eu vou beber água para ver se eu desengasgo. A gente tem o 1 e o 2. As apresentadoras de antígeno, só elas têm o 2. Você tá falando do linfócito T. O linfócito T só tem o 1. Até onde a gente sabe. Ele só tem o 1. Ele não tem o 2. Quem tem o 2... todas as células do nosso corpo têm o 1, certo? Que é para elas reconhecer elas próprias. Hemácia não. Só as hemácias que não tem. As hemácias não tem. Mas o resto todo tem. O resto o MHC1. O 2. Aí vamos lá. Neutrófilo. Deixa eu desenhar aqui que eu já explico para todo mundo. Mas neutrófilo B, a dendrítico macrófago tem 2. Tem os dois. Tem um as e o células 2. apresentadoras de antígeno que possuem o 2? Somente elas. Até onde a gente sabe. Ah, entendi. Somente elas. Até onde a gente sabe. Deixa Agora eu só... ficou mais claro. Ficou mais claro. Uhum. Entende por que é difícil para a hemácia mostrar que ela tá errada? Tanto que é difícil quando você pega um parasita de hemácia. Que como que ela vai mostrar que ela tá errada? Ela não tem. Ela não produz MHC1. Uhum. Para ela é mais difícil. Por isso que quando a gente tem anemia por ataque de parasita, principalmente parasita intracelular, fica mais complexo, mais complicado. Eu queria mostrar uma coisinha aqui para vocês antes. Cadê, gente? Olha só. Eu abri umas lives, não sei se vocês viram lá no Instagram. Não é todo mundo que vê, né, gente? É o seguinte, eu vou fazer uma sequência de lives e isso eu vou deixar gratuito, tá? Isso eu vou deixar gravado. Aqui a gente faz eu vou fazer uma discussão com vocês, com os alunos, né? Sobre essas doenças aqui: dermatite atópica canina, anemia hemolítica autoimune, lúpus e pênfigo nos animais, tá? No primeiro dia, eu faço um resumão do sistema imune. Então, para vocês, se tiverem interesse de ver, é interessante. Para vocês, se tiver interesse, é interessante. Foi ótimo. É interessante para vocês, primeiro, aqui vai ter uma revisão zona da introdução do sistema imune, para quem, principalmente, fica bom para quem não pegou as primeiras aulas. E aqui eu já entro em algumas doenças. É gratuito, vai ficar gravado lá no YouTube, tá? E quem puder participar, não precisa fazer inscrição. Isso aqui são coisas que eu faço para vocês mesmo. Vocês, não vou mentir não, porque vocês estão cursando agora. Isso aqui é para dar uma relembrada na galera que já cursou imuno, tá? Para dar uma ajudada para a galera que já cursou imuno. Outra coisa, já aconteceram em 2 turmas das pessoas ligaram o áudio sem querer e elas estarem em casa e a família, por coincidência, essas 2 pessoas que ligaram sem querer o áudio, a família deles está atrás conversando. Gente, adestrem as pessoas da casa de vocês. Eu não sei quando é que eu vou voltar presencial, porque ainda tem uma lei lá, municipal, enfim. Adestrem as pessoas da casa de vocês. Chegou alguém, não vai com aquela mentalidade, depois eu assisto a aula gravada, não.
Não vai com essa mentalidade. A aula gravada serve para você revisar. Porque se você não tem a capacidade de adestrar a pessoa na sua casa, pode ter certeza, você também não tem capacidade de organizar o seu horário para assistir isso depois e estudar isso depois. Então, adestrem essas pessoas, tá? Não vou nem falar assim, é constrangedor pra gente, é chato. Não, mas eu fico realmente com sentimento de pena, de dó, de falar assim, poxa, entra num cômodo, fecha a porta e fala, eu tô tendo aula, não posso agora. A última situação foi uma mãe, parecia, né, era a voz de uma pessoa mais velha, parecia assim, a mãe e criança e sei lá, uma galera, tinha umas 3 pessoas conversando, na outra eram familiares chegando na casa da pessoa. Então, assim, adestrem as pessoas. A aula online é difícil de concentrar. Eu não entendo. É só você colocar limite, ok? Então vamos lá. Só pra vocês darem uma acordada, porque a destra, eu não entendo, sabe assim? O familiar atrapalhar o estudo da pessoa. Eu não entendo. Que familiar é esse? Não, né? Não quer ver a pessoa crescendo, porque não tem lógica. Então vamos lá. Voltando aqui na memória. Ficou clara essa parte? Que o linfócito B ele consegue. Deixa eu só ver se tá gravando. Que o linfócito B ele consegue produzir essa galerinha de memória. Metade vai à guerra e a outra metade fica armazenada. Por isso que a gente tem sintomas a menos não de menos, de amenidade. Sim? Estão comigo? Beleza. Prof, como é que eu vou ler isso no livro? No livro, vocês vão ler essa produção de célula de memória como expansão clonal. Uma outra arma. Então, vamos lá. O que a gente tem de armas? Na imunidade adaptativa? A gente tem a produção de anticorpos / imunoglobulina e a gente tem essa expansão clonal. Mas tem uma coisa mais bacana ainda, que era o que eu e o Thiago a gente estava conversando. Não é só o B que tem essa capacidade, o T também tem. O T também tem a capacidade de fazer expansão clonal. Isso torna ainda mais eficiente o nosso sistema. Então vamos lá, ó. Chegou aqui. Vamos agora para cães, né? Que a gente só tá falando de H1N1. Chegou aqui o vírus da sinomose. Primeira vez, o animal é pequenininho. Primeira vez, ele chegou. A dendrítica fagocita ele. Deixa eu colocar ele de vermelho. A dendrítica fagocita ele. Coloca ele no MHC2 dela, que só a célula apresentadora de antígeno tem. Coloca o antígeno aqui. Apresenta esse antígeno para o receptor de célula T, vou colocar em português, de célula T, RCT, para que o linfócito T manda citocina para o B, mas enquanto isso eles estão de mãos dadas, eles estão com 2 receptores conectados, bacana. O B
produz anticorpo para esse vírus. Ok. Ambos ativados. Prof, esse T aqui. Esse T, gente, ele foi ativado para esse antígeno. Então, ambos vão produzir células que vão para a guerra e vão produzir também células que vão ficar guardadas. Eles se dividem. Elas têm diferença, prof? Não. Não até onde a gente sabe, né? Isso aqui vai ficar guardado. Prof, vai ficar guardado onde? Lá no linfonodo. Isso pode ficar no próprio tecido, na corrente sanguínea. Vai ficar no seu corpo, no corpo lá do seu paciente, né? Porque a gente não pega sinomose. Isso chama expansão clonal. Bacana. Concorda comigo que essa galera aqui pode morrer? Pode morrer. Não tem problema, a gente tem célula de memória. Quando o ano que vem o vírus da sinomose entrar, nós vamos ter duas situações diferentes. Nós vamos ter o ataque da inata junto com o T dele, o T do vírus da sinomose, mais o linfócito B com anticorpos do vírus da sinomose, mais imunoglobulina. Nós vamos ter os 4 atacando ao mesmo tempo. Mas, repete aí, Cacau. Vai ter o deixa eu escrever os nomes. Eu vou ter inata, eu vou ter o T de memória do vírus da sinomose, eu vou ter o B de memória do vírus da sinomose com anticorpo coladinho nele, e eu vou ter imunoglobulina dele. Eu vou ter os 4 atacando. Esse T2 é o que? T de memória? É o linfócito T de memória, é isso? Isso, é o T de memória, o B de memória e o anticorpo lá de memória, né? Prof, mas eu posso ativar essa via aqui de novo? Vir uma dendrítica, levar um antígeno para um T que é virgem? Ela vai fazer isso tudo de novo? Ela vai cair lá no linfonodo, ativar um T que é virgem. Para um T que é virgem, ativar mais linfócitos B? Sim. Isso aqui também acontece de novo. Mas enquanto isso está acontecendo, isso aqui vai ser um reforço. Porque aqui eu vou ter esses mesmos anticorpos. Prof, eles são iguais? Eles são iguais. Então, enquanto eu tenho um ataque de inata e adquirida, esse outro processo lá atrás acontece também. E, querendo ou não, tá? Vou falar que é legal o animal ficar doente, não. Mas, querendo ou não, você concorda comigo que você tem um reforço? Esse animal vai produzir mais células de memória? Bacana. Né, assim. Prof, isso é bom? Mais ou menos, porque você está ativando uma via que você já ativou, cansa a célula, enfim. Mas, querendo ou não, você ativa de novo. Prof, quanto tempo dura essas células de memória no corpo? Depende. Depende do quê? Depende de vários fatores, na verdade. Por que eu gosto de dar o exemplo do vírus da sinomose? Porque o vírus da sinomose, antigamente, a célula de memória dele, esquece vacina. O animal não foi vacinado aqui. Ele não foi vacinado. Estou falando só do corpo dele reagindo. Antigamente, o vírus da sinomose, quando ele entrava no animal, o vírus da sinomose, o que é, prof? É um vírus que atinge cães, canídeos, né? Canídeos selvagens também. O vírus da sinomose
é um vírus que atinge canídeos. Prof, gato? Não. A gente? Não. Os canídeos. Canídeos selvagens e o cão. O canídeo selvagem, prof, é lobo-guará, essa galera. Beleza. Lobo, né? O que esse vírus faz? Ele pode atacar até 3 sistemas. Sistema nervoso central, respiratório e gastrointestinal. É um vírus com altíssima morbidade e mortalidade. Que isso, prof? Morbidade é a capacidade de um patógeno adoecer uma quantidade maior de indivíduos. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui, eu tenho 10 animais. Tem 5 animais. Se o vírus da sinomose entrar nos 5 e conseguir causar doença nos 5, a gente fala que ele tem alto índice de morbidade. Morbidade, doença. Se um vírus, outro vírus qualquer, eu tenho 5 animais e esse vírus entra nos 5, mas ele tem a capacidade de desenvolver sintoma mesmo só em um, a gente fala que esse vírus tem baixa morbidade. Então, morbidade é sinônimo de doença mesmo, de manifestação clínica. O que é manifestação clínica, prof? Apresentação de sintomas. Bacana. E mortalidade, prof, é a mesma coisa, só que é a capacidade de matar o paciente. O vírus da sinomose, ele tem alto índice de mortalidade. Prof, mortalidade é a mesma coisa que letalidade? É, mesma coisa que letalidade. Beleza. O vírus da sinomose, em relação aos sistemas, ele pode atacar só um sistema, ou atacar 2, ou atacar os 3. Depende do paciente, depende da condição clínica dele, né? Bacana. O vírus da sinomose, antigamente, o animal desenvolvia doença só quando jovem. Jovem que eu tô falando, filhote. Ele só desenvolvia doença quando filhote. Quando o filhote ele pegava, ele se contaminava com o vírus, ele fazia uma expansão clonal, ou seja, ele produzia linfócito T e B, e tinha essa galera que ia para ataque e tinha essa galera que ia para memória. Bacana. Prof, quanto tempo essas células de memória viviam no corpo desse animal? Quanto tempo que elas viviam? A vida inteira. A vida inteira. Esse animal não desenvolvia mais doença. Cuidado, porque eu já vi graduando em médico, olha aqui para mim. Eu já vi graduando em médico veterinário falando assim, ó. O animal não vai pegar mais o vírus. Não é isso. Você tem um animalzinho filhote. Ele chegou no ambiente. Tem o vírus da sinomose, o vírus entra dentro dele. Ele manifesta sintoma. Ele produz expansão clonal. O T e o B fazem expansão clonal. Ele tem essas 2 células de memória e ele tem anticorpo. Fechou. Tá bom. Esse animal, com essas células de memória e com esse anticorpo, ele vai em outro ambiente, já adulto, ele tá adulto.
ele tem contato com o vírus. Ele não vai pegar? Vai. Ele vai pegar, o vírus vai entrar dentro dele. Gente, ter anticorpo e ter linfócito T e B não é uma capa do Batman que as coisas não entram. O animal não tá vivendo dentro de uma bolha. Vai entrar. Ou seja, ele pega, ele se contamina sim. Ele se contamina. A diferença é que ele não manifesta sintoma. Por que ele não vai manifestar sintoma? Porque o sintoma é o processo inflamatório. É o processo inflamatório. Falei errado. Ele pode manifestar sintoma? Pode. Olha só, vai ter animalzinho que não manifesta, vai ter animalzinho que manifesta leve. Às vezes nem o proprietário vê, nem vê os sintomas dele. É leve. Por quê, prof? Por que é leve? Porque o ataque é muito rápido. É muito rápido. Prof, mas tem estamina? Tem permeabilidade vascular? Tem. Eu tenho imunidade inata, mas isso é muito pequeno. Por que isso é muito pequeno? Por que saem poucas células lá de dentro do vaso sanguíneo? Saem poucas células do vaso sanguíneo porque eu tenho uma galera atacando. Eu tenho linfócito T, eu tenho B, eu tenho anticorpo. A gente mata o vírus muito mais rápido. Mata. Eu acho que além de ser mais rápido, ele é um ataque certeiro, né? Porque de rápido a imunidade inata também é. Não, mas ele é um ataque certeiro, assim. E rápido. Obrigada. Rápido, Thiago. Não de início imediato. Eu falo de rápida resolução. Obrigada. Que aí deu para eu corrigir. Não rápido de início imediato, rápido de resolução. A resolução do problema é em menos tempo. Raciocina comigo o seguinte, ó. Quando você pega uma doença, uma gripe. Você pega uma gripe. Aí tá. Eu e a Camila. A gente teve contato com o mesmo vírus. Mesmo vírus. Eu fiquei 20 dias de cama, passando mal. A Camila ficou 3. Esses 20 dias, por que eu fiquei 20 e a Camila ficou 3? O meu sistema imune, ele foi ineficiente, ele demorou mais tempo para matar isso. O da Camila foi mais rápido, entende? Tem isso também. Sim. Tem isso também. Aí, entendeu, Thiago? É tempo, é questão de... Eu falo rápido, resolução rápida em relação ao tempo de duração. Bacana. Sim. Antigamente, essas células de memória viviam a vida inteira. O animal, ele se contaminava, mas ele não demonstrava mais sintoma. Ele não tinha mais aquele sintoma exacerbado. E agora, prof? O animal, ele se contamina e desenvolve a doença quando filhote e depois quando idoso. Quando idoso, o animal também desenvolve. Ou seja, ele, quando idoso, essas células de memória morrem. Quando filhote, teve expansão clonal, ele produziu T, B de memória e produziu anticorpo. À medida que ele vai envelhecendo, essas células morrem. Então, o que a gente entende com isso? Primeiro, tem células de memória que vão durar 1 ano, 2 anos. Tem células de memória que nós vamos produzir e que elas vão morrer. Elas não vão ficar muito tempo. Tem células de memória que vão durar 10 anos. Tem célula de memória que vai durar 1 ano, tem célula de memória que vai durar 10 anos. Entende isso? Prof, e aí? Bom, isso aí é uma galera estudando isso. Por que isso acontece? Por que umas vivem mais que as outras? Tem uma galera estudando isso.
Baseado nessa informação de duração é que a gente monta a vacina, o calendário de vacinação. Baseado nisso, a gente monta o calendário de vacinação. Professora, mas, por exemplo, um linfócito B, ele não deveria durar, mesmo que ele seja especializado, digamos, um de memória, ele não deveria durar o mesmo tanto que um outro especializado para uma outra doença dura? Pois é, Thiago. Isso depende, eu acho que é da taxa de mutação do vírus, por exemplo. Não. Vamos supor que esse... Também. Porque vamos supor, para uma doença X dura 10 anos ele vivo, vamos supor. O outro, não, vamos pôr a vida inteira. Os dois duram a vida inteira. Só que um vírus não vai mutar muito e ele está sempre reconhecido por esse linfócito de memória. Agora o outro muta todo ano. Aí todo ano ele vai ter que renovar esses estoques de memória dele, não? Só que tem um detalhe. Você fica velho, Thiago? Sim, aí é supressão do sistema imune. Não, mas vamos volta lá naquele primeiro raciocínio. Prof, era para elas durarem a vida inteira. Você fica velho? Aham. Ela também? As de memória, certo? Entende? Aham. Elas não têm a capacidade de... Algumas, não são todas. Algumas não têm a capacidade de reagir. Pode ser o mesmo vírus, a mesma bactéria. Elas ficam velhas. Entende? Aham. Entende Entendi. isso? Você tá certinho no seu raciocínio. Existe a questão da mutação? Existe. Tá certinho. Só que elas envelhecem. E Certo. aqui, por exemplo, vamos lá, no caso da sinomose. Prof, provavelmente esse vírus teve mutação, o vírus da sinomose, e agora não dá mais quando o animal está idoso. Para começar, o sistema imune dele não funciona direito. As células de memória dele já não estão funcionando. As de memória, que sofreram expansão clonal. E o vírus, para piorar, ainda fez mutação? Sim. Uhum. A gente trabalha com os 3 fatores. Mas a gente também trabalha aí fora a mutação. Porque pode acontecer de um vírus tentar mutar e não conseguir uma mutação que cause doença? Pode acontecer. Por isso que a gente tem que trabalhar com os 2 fatores. A gente tem que trabalhar com o envelhecimento dessa célula, o enfraquecimento dela por causa da velhice, e a gente trabalha com esse anticorpo mutado. Mas eu não posso pensar só nele. Tá. Entende? Certo. Eu tenho outra pergunta também. A gente tem as imunoglobulinas e os anticorpos, certo? Sim. Por que o nosso sistema imune manda os anticorpos para a batalha, para eles morrer, sendo que é só ele liberar as imunoglobulinas para elas ir lá e os linfócitos B ia ficar vivo, teoricamente, não? Porque, olha só, o linfócito B também é apresentador de antígeno. O linfócito B também secreta enzima. Ele também fagocita. Entende? Então, só a imunoglobulina, teoricamente, não é eficiente. Ela tem que ser o anticorpo. Não. Trabalha com as 2 hipóteses. Os 2 são bons. Os 2 são bons. O B com anticorpo e a imunoglobulina sozinha, os 2 são bons. A gente precisa dos 2. Por isso é a tropa de elite. Olha o tanto de arma que a gente tem. A gente tem um T citotóxico. Para começar, o T... vamos lá, gente. Olha só. Para começar, o linfócito T... ele é muito interessante porque a gente vai ter uma família de linfócito T. A gente tem o T-helper, a gente vai ver isso ainda. A gente tem o T-helper, a gente tem o T citotóxico, a gente tem o TNK, a gente tem linfócitos T, cada um com uma função diferente. Eles são uma super equipe. Aí a gente tem o linfócito B com 2 armas, querendo ou não.
Porque ele ficando com o anticorpo ou ele liberando imunoglobulina, querendo ou não, são 2 ataques diferentes. São diferentes. Entende? E o linfócito B, ele precisa ir para a guerra também. É interessante seu raciocínio. Você parar e pensar assim, teve a expansão clonal, fica quieto lá o linfócito B, manda anticorpo, mas é uma arma a mais. É uma célula a mais. Imagina a bactéria que consegue se multiplicar em 48 horas, ela consegue ter milhões de filhos. Quanto mais célula do sistema imune eu tiver lá, melhor. Entende? Aham, entendi. É porque eu fiquei pensando, por exemplo, na Por que eu imunidade fico humoral. guardado? Eu fico pensando nessas bobeiras, não sei. Em Não, mas vez de não eu é mandar o cara pra bobeira. morrer, é só ele mandar os mísseis, eu fico quietinho ali Fica no canto quieto. dele, mandando só míssil. Tiago, mas não é bobeira, é assim que a gente estuda mesmo, imaginando, e você vai procurar isso nos artigos, porque às vezes isso não tá no livro. Por quê, prof? Porque o livro foi lançado, sei lá, em 2017, eu nem lembro qual que é a edição do Tizar. O livro foi lançado em 2017, nós já estamos em 2022. Olha quanto tempo já de pesquisa já tem, entende? Às vezes eu conto uma coisa aqui para vocês hoje, amanhã caiu por terra. Entende? Tem que ter essa imaginação mesmo. E quando você tiver esses pensamentos, vai atrás, digita isso no Google, vai atrás de artigo, porque vai também que alguém já descobriu isso, né? Assim, do linfócito B a gente já sabe que ele vai pro ataque também. Tá claro, gente, até. Pode falar. Certinho, não, só Certinho? confirmar. Uhum. Professora, eu te perguntar, Pode falar. você falou que, por exemplo, entrou lá um patógeno, aí vai lá, o nosso corpo tem guardado as células da memória. Elas vão lá, ataca, vai os 4 e mata tudo, certo? Certo. Aí, por exemplo, vai passando o tempo. Aí o cachorro, sei lá, ficou idoso. Aí por exemplo, se tratando de humano, ele ficou velhinho, é uma doença tipo a catapora. Aí essas células não envelhecem? Boa. Vamos lá. Olha só, qual que é o raciocínio? Aqui é o seguinte. Filhote e idoso. Ou então, do jeito que o Thiago estava falando, né? Um bebê e um idoso. Aqui a gente tem alguns fatores para a gente levar em consideração. Por que algumas doenças, quando eu estiver idoso, volta a cometer? Por que algumas doenças eu tenho que vacinar a cada 1 ano? Por que algumas doenças a vacina é a cada 10 anos? Por que tem essa diferença de tempo? Por que existe essa diferença? O animal. O sistema imune dele. Isso a gente nem levantou hipótese também, Thiago. O outro Thiago. A gente nem comentou isso também. Uma que a gente tem o animal. Aqui engloba um monte de fator. Ó, se o animal é estressado, deixa eu ir para outro slide. Vocês viram fisiologia da adrenal? Não? Tá. Ainda não, Cacau. Tá. Primeiro fator. O animal. Sabe nosso rim? A gente tem um rim, não tem? Aí lá em cima do rim a gente tem uma glândula. Uma glândula cheinha de célula. Essa glândula chama adrenal. O que essa célula faz, prof? Essa célula pega o colesterol que você e seu paciente comem, colesterol, gordura. Ela pega o colesterol, ela quebra esse colesterol e transforma ele em cortisol. O que é o cortisol, prof? Hormônio do estresse. Cortisol é bom? É bom. É bom. O que ele é, prof? É um hormônio. Se ele é um hormônio, ele é uma molécula sinal. Ele manda a célula fazer alguma coisa.
Ele é bom, ele não é ruim, não. Só que uma das coisas que ele faz é matar a célula do sistema imune. Ele é um hormônio, ele entra dentro da célula do sistema imune e manda ela suicidar. Manda ela sofrer um processo de apoptose. Suicídio, ela morre. Célula do sistema imune. Prof, para que isso? É uma maneira de controlar o sistema imune. Ele também é conhecido como hormônio do estresse, porque em situações de estresse, ele é liberado em alta quantidade. Daqui a gente tira uma conclusão. Você tem o Todd, né? Eu tenho um cachorro aqui, ele é um pitbull. Ele parece gato, ele passa mais tempo dormindo do que brincando. Ele é novo, ele tem 3 anos. Se pegar o Todd e um pincher, quem vai viver mais? O pincher. O pincher, porque ele é filho de Munra. Animais de grande porte vai sofrer muito mais. Então, assim, como ele é pequenininho. Tem essa teoria, né? Animais de grande porte vivem menos. Não, mas eu tô falando em relação ao estresse. Pensa no estresse. O Todd é calmo. Pincher morre rapidinho, o bicho é só tremedeira. Não, Né? o pincher já nasce estressado. Você mal chega e já quer morder. Exatamente. Aquela história de que pessoas estressadas adoecem mais é verdade. Porque quando sob estresse, libera cortisol é liberado na corrente sanguínea, vem na célula do sistema imune e mata a célula do sistema imune. Animais estressados são animais com a imunidade baixa, que a gente chama de imunidade baixa. São animais que têm uma menor resposta em relação ao sistema imune. Animais mal alimentados também. Por quê? Ô, gente, você concorda comigo que o linfócito B, para ter célula filha, ele vai precisar aumentar de tamanho? Para dividir no meio e ficar igualzinho o tamanho? Ele vai precisar de aumentar de tamanho. Mitose. Biologia celular, mitose. Para eu aumentar de tamanho, você concorda comigo que isso aqui vai precisar de fosfolipídio, vai precisar de mais proteína, gordura? De onde isso vem? Alimentação. Se eu tenho um animal com baixa alimentação, não adianta, fiote. Ele pode até querer, mas ele não vai conseguir ter um número suficiente de célula. Ele não tem o básico, ele não tem proteína, ele não tem gordura, ele não tem carboidrato, ele não tem isso para formar novas células. Então, animais pouco alimentados também têm deficiência no sistema imune. Também tem. Bacana. Tem os animais com doenças relacionadas ao sistema imune. Por exemplo, uma leucemia. O que é uma leucemia, prof? Tumor das células dos linfócitos. Tumor. Entende? Há uma pessoa que tem problema, um animal que tem problema na medula óssea. Ele tem uma inflamação na medula óssea. Putz, é o lugar de produção delas. Então, determinadas doenças também vão deixar esse animal mais susceptível à doença. Então, o primeiro fator é isso. Segundo fator, células da expansão clonal, células de memória, envelhecem. Qual é o nome que você falou, Cacau? Como é que é o nome? Do quê? Essa segunda opção é expansão, como é que é? Expansão clonal. As células da expansão clonal, que são as células de memória,
envelhecem. E eu tenho o fator mutação. Eu tenho o fator mutação. Tiago, existem vírus que não sofrem mutação? Tiago, existem. E eles vão sumindo da face da Terra. Porque aí a gente consegue eliminar, entende? Mas não é o normal. Acontece assim. Acontece, por exemplo, prof, de um vírus mutar todo ano. Aí, o coronavírus. Vamos colocar aí 2 anos, 2 anos e meio de pandemia. A gente teve o quê? Variantes. Vamos colocar as ondas importantes, né? Nós tivemos 3 ondas. Ou seja, 3 mutações importantes em 2 anos. Então, tem vírus, tem bactérias que mutam mais rápido? Tem. Ok? Professora, até por exemplo, o estado fisiológico do paciente pode interferir, tipo, se a gestação ela é imunossupressor, não é? Do Sim, próprio. sim, também. Mas isso também, Thiago, é meio assim, né? É meio relativo. Olha só. Eu tava aqui em casa. A gente pegou a gripe. O vírus da gripe. A gente pegou o vírus da gripe. Eu, meu marido e minha filha. 8 anos, meu marido e eu, né? Adultos. Você concorda comigo que quem era para ter ficado mais doente? Dos 3. Quem que você acha Uai, que... Você? teoricamente, você que estava grávida, né, gestante? Eu tive febre 1 dia. E tomei 2 comprimidos só de paracetamol, porque eu não gosto de paracetamol por causa do fígado. Os Mas isso também 2... depende. Por exemplo, eu e minha esposa, ela pega uma faringite e me passa. Aí ela pega primeiro e acaba a doença dela depois da minha, porque eu não gosto de tomar remédio tanto que ela toma. E qualquer coisinha ela toma remédio. Aí Thiago, ela não estimula o sistema imune dela. Já eu que não tomo remédio, eu, ela eu, acaba rapidinho. a hora que eu falo, tomei remédio, meu filho, você pode vir atrás. Pode vir atrás que eu tô ruim. Mas deixa eu te falar. No caso deles, eu tinha que medicar a cada 4 horas. Teve 2 noites que eu virei a madrugada. Virada, acordada, vigiando eles por causa da febre. Porque mesmo dando dipirona de 4 em 4 horas, eles estavam indo para 39,3 de febre. Tiago, de cama, com febre, eles ficaram 5 dias. 5. Eu tomei remédio 1 dia só. Pois Nos é, e outros pode que a dias, senhora fica um dia de febre no máximo, né? eu Igual eu. Aham. Esqueci o nome aqui, gente. Como é que é? Entende? Então é assim, né? Depende. Uma situação clínica que eu quero mostrar para vocês, a gente tem 5 minutos. Prof, o que você queria conversar aí, sério? Professora, pelo amor de Deus, você mata nós. Você passa invertida, aí você tá falando de inata, aí você vem com antígeno, anticorpo. Gente, eu tenho que contar a historinha desse jeito. Acredita em mim. São 15 anos como professora. Acredita em mim. Parar, avaliar as perguntas dos alunos durante a aula, é ir contando da história aos pouquinhos. Não preocupa. Vai dar certo. Vai piorar? Vai, não vou mentir, porque a gente vai aprofundar mais nesses nomes. Igual hoje, ó, eu e o Thiago falamos de MHC1 e MHC2. Eu nem quis entrar ainda, porque a gente já viu o anticorpo, viu um monte de informação. Tem mais coisa pra gente ver. Vai ter momento da gente sentar e eu ficar mostrando células só nome de receptor. Falar, lembra aquela historinha que eu contei? É esse receptor aqui que usa, entende? Porque alguns você precisam saber. Por exemplo, MHC1 e MHC2, prof, eu preciso saber disso? Precisa. Porque senão vocês não vão entender um monte de coisa lá na frente, tá? O caso clínico que eu quero mostrar para vocês hoje é baseado em mutação. Mas não é a mutação em si. É para mostrar para vocês tanto que esses micro-organismos, eles são
inteligentes. Bactéria. Lembra que eu falei lá no início da aula que eu falei assim, gente... Ai, graças a Deus, eu quase tive um infarto aqui agora, fui ver se estava gravando. Tá gravando. Eu falei assim, gente, a gente vai ter o antígeno, né? Vai ter esse animal entrando no corpo da gente. Só que presta atenção. O vírus, ele tem uma cápsula proteica com um monte de proteína. A bactéria, ela tem a parede celular. É uma capa de proteção. É uma capa, porque eles estão sozinhos. Prof, entra eles e a família do Faina. Ok, mas se você pensar, eles estão sozinhos. Eles precisam de uma capa de proteção. Entende? Beleza. Nessa de precisar de proteção, as bactérias desenvolveram um sistema. Gente, eu acho fantástico esse negócio. Fantástico. Professora, você está torcendo para as bactérias? Não, não é isso, mas que é fantástico, é fantástico. Os próprios micro-organismos induzem a bactéria, o que ela faz? Ela entra no corpo do animal, tá aqui. E ela vai começar. Tá vendo meu vídeo, né? Tá tudo bem aí, Washington? Tá, né? Sim. Tá, beleza. A bactéria, ela entra no nosso corpo, gente, pra quê? O que ela quer aqui dentro? Ela quer casa com temperatura ideal, ela quer comida, ela quer roubar comida e ela quer garantir a sobrevivência da espécie. Igual a gente quer garantir a sobrevivência da espécie. Alguns mais que os outros, tipo eu, mas tudo bem. Ela vai se reproduzir, normal. Só que ela se reproduz, mesmo ela tendo a parede celular, acontece que ela tem a possibilidade de ser atacada. Bacana. O que elas fizeram? Algumas, não são todas, criaram um mecanismo, uma capacidade de desenvolver biofilme. Prof, querendo ou não, isso foi uma mutação? Acredita-se que sim, porque isso parte do gene, do DNA dela. Não são todas que fazem. Querendo ou não, isso foi uma mutação? Foi uma expertise dela. Mas não é ela sozinha com um antígeno diferente. Ela começa a se reproduzir, e elas lançam proteínas da membrana delas e se conectam. Elas ficam coladas uma nas outras. Vai parar a reprodução aqui, não, Fiota? Ah, não é esse. Peraí, gente, desculpa. Ah, não, tá aqui. É esse sim, aqui, ó. Elas param no local, começam a se reproduzir e vão amontoando uma em cima das outras, amontoando. Depois, elas lançam proteínas, isso aqui, uma mandando molécula sinal para outra, tá? Elas começam a conversar e elas começam a lançar proteínas de membrana para dar as mãos. Cadê a proteína? Vocês vão lançar proteína aqui, não? Aqui, ó. Tá vendo esses fiozinhos? São proteínas que elas lançam e ficam conectadas umas com as outras. Parece uma salsicha cheia de palitinho, né? Conector. Depois que elas conectam, elas começam a liberar uma substância semelhante a um muco, sabe? Slime, amoeba, geleca. A substância é essa. É nessa consistência, um muco. E essa substância, ela é produzida e protege elas. Tem outro vídeo melhor. Esse aqui ele tá aproximado, tá ruim. Como assim, prof? Elas vão ficar assim, ó. Elas vão ficar aqui, ó. Num amontoado.
Elas vão ficar aqui no amontoado. Elas vão produzir essa geleca, esse biofilme. Para quê, prof? Isso aqui vai ser uma capa protetora. Isso vai ser uma capa. O que tem aqui dentro, prof? Proteínas, carboidratos. Aqui dentro, assim, né? Do que ele é constituído. Carboidratos. Bacana. O que elas vão fazer dentro dessa capa? Ter mais célula filha. Vão trocar informação de mutação. Elas conseguem trocar informação de mutação. Como assim, prof? Uai, essa aqui produziu essa proteína laranja e essa aqui, uma proteína que ela consegue fazer conexão com célula, para poder entrar dentro da célula. Essa aqui consegue produzir canais de proteína que expulsam antibiótico. Aí essa aqui ensina para essa como que ela produz e essa aqui ensina para essa como produzir essa proteína aqui. Elas trocam informação de mutação e vão se reproduzindo. Tá, prof? Simples. Taca antibiótico. Então, antibiótico na dose normal que a gente usa em nós e nos animais, não entra. Esse biofilme, essa capa é um biofilme. Essa capa é resistente a antibióticos. Tem pesquisadores no mundo inteiro, né, tentando achar um antibiótico, uma concentração que entra e mata. Já acharam uma concentração que entra e mata? Já acharam uma concentração, ou seja, uma quantidade de molécula de antibiótico que entra e mata. Só que tem um detalhe, mata o paciente também, porque é muito alta. Mata o biofilme, mas mata o paciente. Mata sim, né? Mata a bactéria que está lá dentro, mas também mata o paciente. Prof, e aí? Então, tem muito estudo. Biofilme, onde que elas têm a capacidade de fazer isso, prof? Dentro do organismo animal, mas em superfícies também. Qual superfície, prof? Vai, por exemplo, leite. Leite, sabe os utensílios de fazer leite? Sabe aquele tambor de leite? Lá da fazenda? Se você não lava ele direito, ele tem biofilme. Sabe a tábua de cortar carne sua? Se você não lava ela direito, tem biofilme. Sabe a sua mesa? Sua mesa em casa, se você não limpa ela direito, tem biofilme. E tem dentro do corpo do paciente. Só de animal, prof? Não, nós também. Prof, tem gente morrendo disso? Tem. Tem animal morrendo disso? Tem. Às vezes não dá nem tempo de diagnosticar que esse animal teve esse biofilme. Aí eu vou mandar para vocês, vou colocar lá no portal, vou mandar no grupo alguns vídeos, algumas curiosidades sobre biofilme, só para vocês lerem mesmo, vocês ficarem sabendo que é bem bacana. É uma realidade que vem aumentando mais e é uma realidade que vocês vão ter que lidar. Porque cada vez mais e mais células conseguem montar esse biofilme. Entende? Então, a geração de vocês, a minha geração lidou com uma bactéria mutante. A geração de vocês vai lidar com uma equipe mutante dentro de uma capa. Prof, uma hora eles vão sair dessa capa? Sai, um pouco. Tem trilhões lá dentro. Sai uma galera e fica outra galera lá dentro se reproduzindo e trocando informação. Beleza? Beleza. Fechou? Beleza, prof. Beijos. Beijo, até semana que vem. Semana que vem. Tchau, até mais. Até mais.